Bom dia, gente. Estamos na nossa escola bíblica dominical e nós vamos hoje dar continuidade ao estudo da Epístola aos Hebreus, capítulo 3, de 1 a 6. Tá bom? Nós não fizemos isso na semana passada em função da dinâmica muito rica da nossa escola bíblica. Hoje, em função da dinâmica muito intensa da semana do seu pastor, por todas as lutas que nós estamos passando, vocês sabem, pessoas que nós amamos estão doentes e nós chegamos a um ponto mesmo de estafa nessa semana muito grande. Eu resolvi fazer essa escola bíblica gravada. Isso aqui é uma gravação, você está recebendo agora aí pelo YouTube. E nós vamos também hoje participar da mesa do Senhor. Portanto, você pode pegar o vinho, pode pegar o pão, ou se não tiver pão, pode ser um biscoito. Ao final do estudo, nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Eu ministrarei para você aí na sua casa. Tá bom, queridos? Vamos orar, todos nós. Vamos acalmar nosso coração, pedir a Deus consolo, graça. E vamos pedir ao Senhor que derrame sobre nós a esperança nele, que é a esperança que nunca morre. Meu Deus, fica conosco, consola o teu povo, fortalece teu povo, dá-nos alegria para enfrentarmos as nossas dificuldades do dia a dia, que a cada dia, para cada luta, haja uma vitória no Senhor, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Te peço que o Senhor traga consolo também àqueles que estão no leito de hospital. O Senhor traga força àqueles que estão enfrentando o nosso inimigo na frente de batalha. Que o Senhor também, Pai querido, nesta manhã nos traga a instrução da Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Só até aí. Queridos, nós vamos agora, nesse momento, vamos ler o texto de capítulo 3, versículos de 1 a 6, da Epístola aos Hebreus, tá bom? Hebreus 3, de 1 a 6, que diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Essa vocação celestial é chamada de Deus do céu para você e para o céu. É chamado de Deus para você que está na terra, para que você trilhe o caminho do céu. Como diria o Robert Plant, é o stairway to heaven, é a escadaria para o céu. Deus te chama lá de cima dizendo: olha, você tem vocação para o céu e não vocação para a terra. Tem muita gente que tem invocação para o céu. E tem gente que tem invocação para o inferno. Tem gente que é invocado com o inferno. Só fala de inferno, só fala do diabo. Mas nós temos uma vocação para aquilo que é celeste. O pé está na terra, mas a cabeça está no céu. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Mas Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Não é o templo, não é a igreja, é gente. Se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Só até aí, falei para os irmãos que nos últimos domingos o escritor aos Hebreus nos falou que Jesus é superior aos profetas, à lei, Jesus superior aos anjos e agora Jesus superior a Moisés. Parece que é um anticlímax, né?
Parece que anjo, profeta e lei é maior do que Moisés. Só que para a religião do judeu, Moisés era maior do que isso tudo. Moisés tinha uma ideia, era personificado quase como Deus. Quando nós lemos lá no livro de Êxodo, o povo saiu, Moisés subiu ao monte e o povo disse: Arão, faz-nos deuses para que vão adiante de nós. Foi feito um bezerro de ouro. Porque quanto a este Moisés, nós não sabemos o que lhe aconteceu. Ou seja, o bezerro de ouro, gente, não era para substituir a Jeová, a Deus, era para substituir a Moisés. Eles queriam, olha que loucura, adorar o bezerro de ouro como estavam adorando a Moisés. Porque diz no outro dia, ele diz também que iam adorar o Senhor, mas através do bezerro de ouro. Moisés tinha virado para o povo de Israel como um Deus, o Deus encarnado. Moisés faz menção de Jesus. Depois de mim virá um profeta maior do que eu, a ele ouvi. Ou melhor, depois de mim virá um profeta semelhante a mim. Escuta esse profeta. E Moisés não tinha um direito, nem o povo tinha autorização para louvar Moisés, exaltar Moisés como Deus. Então Moisés perdeu a chance de entrar na Terra Prometida, porque se endeusou, bateu na rocha, e como se ele mesmo tivesse que dar água ao povo. Mas quem deu água ao povo não foi Moisés, Moisés foi um instrumento. Quem deu água ao povo foi a água viva. E Jesus fala: eu sou a água viva. Aquele que beber de mim jamais terá sede. Eu sou o pão que desceu do céu. No deserto o povo comeu maná que Deus enviou. Jesus é o pão enviado por Deus para dessedentar, ou melhor, para saciar a fome da nossa alma. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor. Jesus é o pão que desceu do céu. É o pão que desceu do céu e nós nos alimentamos dele. Comamos da carne, comamos do corpo, bebamos da carne de Cristo. Então, o nosso estudo hoje vai fazer esse comparativo de Jesus com Moisés. Em primeiro lugar, nós temos Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O texto diz isso. O texto fala o seguinte: se você observar, o texto lá no versículo 1 diz: por isso, santos irmãos, que participai da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Moisés trouxe vocação terrena, Jesus trouxe vocação celestial. Moisés não foi Deus entre os homens, Jesus sim é Deus encarnado entre nós. Portanto, amados irmãos, nós entendemos de cara que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E ele aqui é apóstolo com A maiúsculo, e é a única vez que aparece essa palavra apóstolo aqui com A maiúsculo no Novo Testamento, e Jesus é designado assim como apóstolo, porque essa palavra tem dois significados. É aquele que é enviado de Deus, com a autoridade de Deus, e aquele que é o embaixador de Deus, que fala em nome de Deus e representa o seu país. Jesus Cristo é tanto o embaixador de Deus. Jesus Cristo diz o seguinte: essas coisas que eu vos falo, eu não vos falo de mim mesmo, mas eu falo daquele que me enviou. Ele é o apóstolo, é o enviado, é o embaixador do céu na terra. E ele foi enviado por Deus, e é por isso que a nossa confissão, é o apóstolo da nossa confissão. A nossa confissão não repousa em homens. A nossa confissão repousa no Deus vivo, em Jesus Cristo. Tá bom? Nós vimos também, irmãos, que essa palavra é apóstolo e sumo sacerdote. Essa palavra sacerdote aí no original grego, na língua latina, melhor dizendo, no latim, essa palavra sacerdote é pontífice, ou pontifex no latim. No português é pontífice. É por isso que fala, o Papa é o sumo pontífice. Você que é pai, servo do Senhor, você é o pontífice da sua casa.
Pontífice é aquele que constrói pontes. Moisés não foi a ligação entre Deus e os homens. Moisés não foi a ponte, mas o escritor aos Hebreus nos diz que nos foi aberto um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. O governo do estado da Bahia está pretendendo começar a construção da ponte assim que acabar a pandemia. E creio eu, viu, que vai dar tudo certo. Não sei, a gente não pode confiar em político nem aqui, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, mas queremos que isso vai ocorrer. Então, essa ponte para ligar aqui para a ilha, o continente para a ilha, é uma ligação que foi feita para que não houvesse mais o distanciamento. Jesus foi aquele que tirou o distanciamento entre Deus e os homens. Lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens, as suas transgressões. Então Jesus Cristo é o verdadeiro apóstolo e sumo sacerdote. De uma só tacada, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: Jesus é maior do que Moisés e do que o irmão de Moisés. Jesus é maior do que Arão, o primeiro sacerdote. Então, nós precisamos entender que esse texto diz que Jesus é o construtor da casa, a qual casa somos nós. Está lá nos versículos 2 a 4. Moisés é apenas um servo na casa. Moisés é homem como eu e você. Moisés foi um servo fiel. Jesus é a própria casa. O corpo de Cristo é Cristo. A casa aqui não é templo, não é edifício. Moisés serviu ao povo. Jesus, ele é o cabeça do povo. Jesus é o primogênito dentre os irmãos. Nós somos tabernáculos de Cristo. Jesus Cristo é maior do que Moisés, porque Moisés foi servo. Jesus é o filho na casa. Ele é o primogênito. E Moisés criou a lei, não criou a lei, melhor dizendo, foi o transmissor da lei. Jesus cumpriu a lei. E a lei, em certo aspecto, representava o caráter justo de Cristo. Moisés apenas foi o transmissor, recebeu dos anjos e passou para o povo. Jesus é maior do que o anjo, maior do que a lei e maior do que o transmissor, que foi Moisés. Tá bom? Nós vemos também nesse texto que nós somos morada de Deus, Ele habita em nós, mora em nós. Lá no versículo 6, eu queria que você prestasse atenção aqui, no versículo 6. O versículo 6, deixa eu botar aqui para você ver. O versículo 6 diz: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a esperança e a exultação da esperança. Tá bom? Então, nós temos aqui Jesus, que é o próprio construtor e é a própria casa. É importante nós entendermos também nesse texto que esse conceito de casa, da igreja como casa e morada de Deus, é um conceito lá do Antigo Testamento, muito presente no Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito e o povo passando pelo deserto, Deus mandou construir um tabernáculo. Esse tabernáculo, ele não era apenas uma réplica mal feita, portátil, apenas uma mera projeção precária do templo. Esse tabernáculo significa, em outras palavras, que Deus habita com o seu povo. Repare que como o Antigo Testamento é sombra de Cristo, e lá no Novo Testamento diz que Deus tabernaculou com os homens quando enviou seu Filho para habitar entre nós. Está vendo que não dá para interpretar a Bíblia
de uma ponta a outra, só se interpreta as Escrituras através de Jesus Cristo? Você sabia, talvez a maioria aqui saiba, mas alguns talvez nunca viriam a saber, ou nunca souberam dessa verdade, de que o tabernáculo que estava lá, que era uma tenda, gente. Era uma tenda de pano, com estrutura, madeira, metálica, uma representação de um lugar santo. O tabernáculo era uma sombra muito tênue de Deus habitando no meio de seu povo. Então, é importantíssimo entendermos essas verdades. Jesus é construtor da casa, Moisés é servo. Na igreja não existe nenhum apóstolo, bispo, semideus, arquideus, ou seja, um simulacro de Deus, quem quer que seja maior do que Deus. O pastor ele pode ter estudado em Oxford, em Princeton, ele pode ter estudado em Yale, na faculdade de Minnesota, ele pode ter estudado em Massachusetts, no MIT, ele pode ter estudado no velório de Saturno. Ele não é maior do que Cristo. Ele pode ser bonitão, ricão, fofão, lindão, ele pode curar com cuspe, ele pode orar e cair fogo do céu, seja quem for, ninguém na casa é maior do que o filho. Todos somos iguais, inclusive Moisés. Porque Jesus Cristo é quem construiu a casa. Se você mora numa casa construída por outro, reflita se você está na casa certa. Porque quem construiu a casa, a igreja, que somos nós, foi aquele que é o cabeça da igreja, morreu para salvar a igreja. E diz mais que esse filho é maior do que Moisés. Diz também uma coisa muito interessante, lá no versículo 5, a parte B, permita-me que eu leia para você, versículo 5, a parte B, diz assim, ó, e Moisés era fiel na casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Olha como o escritor de Hebreus está dizendo que Moisés estava testemunhando do que ia ser anunciado. É por isso que Moisés foi também um tipo de Cristo. Mas ele jamais seria Cristo. Não deixe que nenhum Moisés tome o lugar de Cristo em sua vida. Tem muita gente muito hipnotizada ou talvez enfeitiçada por alguns curandeirozinhos evangélicos, uns pajés que fazem feitiço, fazem promessa, alguns vendem feijão, alguns só pedem tostão, alguns dão uma chave para você ir para o céu. Cuidado com esse tipo de gente. Cuidado, viu, gente? Esse tipo de gente, na realidade, nem representação de Moisés é. Moisés, que era Moisés, ele foi uma figura no Antigo Testamento apontando para Cristo. Tá bom? Aqui no texto também diz que nós devemos guardar até o fim, com ousadia, tudo isso que nós recebemos. Permita-me dizer uma coisa. Esse texto fala que nós devemos guardar com ousadia e também nos diz que nós devemos guardar a exultação da esperança. Sabe por quê? Deixa eu ler para você aqui mais uma vez. Olha o que o versículo de número 1 nos diz. O versículo de número 1, gente, olha que coisa. Por isso, santos irmãos, já está chamando a gente para uma casa. Uma irmandade que tem o Filho, que participais da vocação celestial. A gente pisa na terra, mas a nossa casa é o céu. Considerai atentamente aquele que morreu e venceu. Todo sofrimento em Cristo Jesus tem propósito eterno. Jesus Cristo. Por que o texto fala isso? Deixa eu te dizer por que o texto fala isso. O texto fala isso por um motivo, gente. O texto fala isso porque aquela igreja estava deixando de seguir a Cristo, voltando a seguir a Moisés por falta de opção. Se seguir a Cristo é sofrimento,
É melhor seguir a Moisés e ser perseguidor do que ser perseguido. Compreende? Compreende a jogada aí? Por que você tem que guardar com firmeza? Porque você pertence a uma casa, você tem vocação celestial e você vai para o céu, é do céu, e aquele que sofreu em seu lugar dá exemplo para dizer: você vai sofrer, mas ele venceu, por isso que ele está à destra da majestade. É por isso que nenhum sofrimento na terra se compara com a glória do porvir. É mais ou menos isso o que esses versículos querem nos dizer. É óbvio que aquele estudo da semana passada, ele foi mais completo, foi mais denso. Hoje eu fiz esse arremate, fiz esse condensado para dizer que Jesus é superior a Moisés. Moisés não foi ponte, Jesus é ponte, ele é o sacerdote, pontífice. Moisés não foi apóstolo. Moisés foi falar de Deus, mas falou de si próprio. Jesus falou de Deus e só de Deus. Ele dizia: a doutrina que eu vos trago não é minha, mas do Pai. E nós pertencemos a uma casa que tem um irmão. Moisés é servo como eu. Esse irmão sofreu e venceu. Se você estiver sofrendo também, nesta manhã de domingo, dia 5 de julho de 2020. 5 de julho é uma data de sofrimento. Para quem gosta de futebol, a maioria aqui gosta. Foi no dia 5 de julho, uma segunda-feira de 1982, que o Brasil perdeu para a Itália lá no Sarriá. Então, na Copa de 82, naquele dia se instaurou uma tristeza no país. Quem era aqui nascido era muito pequenininho. Eu me lembro muita coisa que me contaram apenas, é muito, muito novinho. Naquele dia de tristeza, 5 de julho, talvez o seu 5 de julho hoje não seja uma tristeza de futebol, porque não está perto, mas seja uma tristeza de gente que está sofrendo, de gente que partiu, de gente que está separada e não pode mais abraçar por enquanto. Toda tristeza tem um fim, porque o sumo sacerdote está vivo. O apóstolo de nossa confissão venceu a morte e é poderoso para enxugar as nossas lágrimas. Queria pedir agora a uma pessoa muito amada do meu coração que entoasse um cântico para a gente, e logo depois desse cântico nós vamos participar da mesa do Senhor. Então preste atenção no cântico e esteja já preparado com suco e o pão ou vinho, como você queira, e vamos participar da mesa do Senhor. Mas antes vamos louvar a Deus com um cântico. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos continuar adorando, mesmo quando tudo não vai bem, que possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, dai-me forças para continuar, pagando a promessa em oração. Filho, ó Deus, está meu coração firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração.
choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. A esperança no Senhor jamais morre. E mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, no final veremos a glória do Senhor. Irmãos, aquele que é a casa, construtor da casa, e é o dono da casa, o filho na casa, que nos chamou de servos para irmãos, participantes de sua glória, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo partido, disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Todo aquele que pertence à casa tem direito a comer o pão. Todo aquele que crê naquele que é dono da casa pode comer o pão comigo agora. Receba o corpo de Cristo. Por semelhante modo, depois de ter ceado, ele ergueu uma taça, com a minha licença aqui, com a sua licença, para esse recurso poético. Mas é provável que tenha havido isso. Ele diz que este cálice é a nova aliança do meu sangue. Tomai do cálice. Bebei, você que é da casa. Você que é de casa, bebe, não porque você adquiriu o direito, mas porque o direito te foi dado. Tomai do sangue. Bebei do cálice. O cálice que significa um pacto da nova aliança, não de obras, mas aliança baseada no amor e na graça de Deus. Que o sangue do Cordeiro nos una, nos fortaleça, nos purifique e nos unifique nele próprio, Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós sabemos que os dias não são fáceis, dias de lágrimas vertidas, mas nós sabemos que cada lágrima vertida é colhida no odre da misericórdia. Pai de amor, Pai querido, Pai de toda bondade, enche o nosso coração de esperança no Senhor mesmo, e que o Senhor nos fortaleça, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz bendita do Teu rosto, e que o Senhor jamais deixe morrer em nosso coração a esperança, porque a esperança do justo jamais será frustrada, e a nossa esperança é de um dia vê-lo como Tu és, então veremos face a face. Quão belo é o Senhor, quão bondoso é o Senhor, quão misericordioso é o Senhor que nos transformou. E agora, amados do meu Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o eterno e bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Quero lembrá-los que amanhã à noite, 18 horas, nós teremos oração da noite, tá bom? E amanhã pela manhã
eu vou fazer o máximo de esforço possível para inaugurar o Comunhão pela Palavra. É um videozinho rápido com a mensagem para o seu coração. Que Deus te abençoe, te enriqueça, te fortaleça. Hoje à noite nós temos culto às 19 horas. Quero deixar aqui um lembrete. Não se esqueça do seu compromisso com a tesouraria desta igreja, desta comunidade. Perdão por ser recorrente, mas nós sabemos que a igreja não se reúne fisicamente, mas as suas demandas continuam. E nós sabemos também, queridos, que não é pelo fato de estarmos isolados que o nosso compromisso cessou. E que tenhamos a firmeza do sim, sim e do não, não. Vai aparecer aqui embaixo o nome da nossa tesoureira, o telefone dela. Também vai aparecer o número da conta se você resolver ajudar a comunidade nas suas lutas, viu? Procura Eliette Marques Sarraf e cumpra o propósito que Deus colocou em seu coração. Que Deus te abençoe. Até a noite, 19 horas, com um culto onde exaltaremos o nome daquele que vive para todo sempre. Fique com Deus.